dia que eu contei pra minha colega de classe que eu fiquei com um menino que também tinha ficado com ela e que também namorava e a gente não sabia. Só que essa minha amiga era muito falsa. Tenham cuidado com as coisas que vocês contam para algumas pessoas, tá? Nem todo mundo é seu amigo. Eu sou a Mel Caixinhos e eu ficaria muito feliz se você curtisse, comentasse e compartilhasse os meus vídeos. Se inscreva no meu canal para ficar por dentro de todas as histórias, todas as experiências de vida que eu tive sendo uma mulher trans. Lembrando que nessa época eu não era assumida ainda, né? Eu não era uma mulher trans e eu não era um gay assumido, sabe? Eu era gay afeminada, mas eu não era assumido pelos meus pais. Então, certo dia, numa aula de matemática, lembro como se fosse ontem, a gente entrou no assunto de meninos que a gente gostava. Como toda garota gaiata, menina mulher, eu sempre gostei de uma fofoca. Mesmo naquela época, eu sendo um menino gay. Mas eu adorava uma fofoca, adorava as minhas amigas mulheres, entendeu? Eu sempre gostei do universo feminino. E aí, certo dia, a gente decidiu falar sobre meninos que eram muito atraentes, que a gente gostava, meninos que ficavam com outras meninas, que nananã, essas coisas. Eu soltei que eu gostava de um menino, mas que eu tinha muito medo de contar pra ele, né, que eu gostava dele, porque eu não sabia como que ia ser a reação, não sabia se ele ia contar pra escola inteira, e me abri pra essa minha amiga. Essa minha amiga foi e contou sobre um menino que ela gostava muito, que ela tinha muita atração. E aí ela falou o nome desse menino, que era um jogador de basquete. Uma outra menina que estava com a gente, outra amiga nossa, falou o nome desse jogador de basquete, né? Que inclusive era do time que eu jogava, só que eu era do time dos adolescentes, né? Do time juvenil ou infantil, não lembro. E ele já era do time adulto, porque ele era um cara maior de idade, entendeu? Ele já estava no terceiro ano do ensino médio. Então eu resolvi falar que eu já havia ficado com ele. Mas eu pedi segredo. O que aconteceu? O que aconteceu? Infelizmente, algumas mulheres adoram invalidar os gays, as travestis, né? Infelizmente. Tem essas. Elas foram contar pra esse menino. E esse menino começou a me ameaçar. Esse menino veio louco de ódio, entendeu? Com muitas ameaças. Porque eu tinha falado que não, não, não. E aí depois eu tive que mentir, dizendo que não, que eu tava brincando, que eu realmente gostava muito dele, achava ele muito atraente. Mas que era mentira, eu nunca tinha ficado com ele. Só que eu fiquei, gente. Eu fiquei sim, fiquei várias vezes. E demorei a ficar com ele. Porque assim, no meu time de basquete existiam 6 ou 7 meninos que também eram gays, entendeu? Naquela época a gente não era assumido, né, pros nossos pais, mas a gente sempre foi muito pintosa, muito afeminada. E esse menino do basquete já tinha, tipo assim, ficado com todos os gays, faltava só eu. Então acaba que, sabe, a vontade de ter e o tédio de possuir, tipo assim, ele já tinha ficado com as bichas, e aí o foco ali era eu. Então, por uns 2 ou 3 meses, ele tentou ficar comigo, ele pediu, ele insistiu, nananã, até que rolou e aconteceu. Foi muito bom, muito gostoso. E do meu time de basquete, se eu não me engano, eu era a única bicha que tinha, assim, um corpo bem feminino, sabe? Bundona, pernona. Então, ele meio que sempre falava isso pra mim. Talvez para me levar no papo, eu não sei. Mas eu sei que a gente ficou e foi incrível. A gente ficou várias vezes. Mas depois de toda a ameaça que ele me fez, eu fui querer saber qual das meninas tinha contado, entendeu? Porque a gente estava em três. A gente estava em três. E aí, o que acontece? Eu descobri que quem contou foi essa minha amiga, que também já tinha ficado com ele. Só que ele já tinha feito fique-fique nela e já tinha rolado uma história, um boato, que teve um negócio lá que ela fez, né, um babado, e ele não gostou, entendeu? Tipo, do negócio lá, da mamada, entendeu? Ela deu uma mamada nele lá e ele não gostou. E aí ele espalhou, falou mal dela. Só que qual é o babado? Os homens, quando eles querem contar uma situação que aconteceu com eles, eles dizem, meu amigo, ah, uma vez um amigo meu, ah, um conhecido. Eles nunca assumem nada, botem isso na cabeça de vocês. E aí ele tinha falado muito mal dessa minha amiga. Então, quando ela soube que eu fiquei com ele, ela ficou apavorada. Ela simplesmente não aceitou. Tipo, como pode? Ah, não, eu não acredito, nananã. E, tipo, sabe, ela foi contar. E essa conversa foi se espalhando, se espalhando, se espalhando, até que chegou na namorada dele, entendeu? E a namorada dele era meio sapatona. E também jogava num time de basquete.
E a namorada dele veio me perguntar, e aí eu tive que mentir, né? Porque eu já tinha falado pra ele que eu ia mentir, né? Porque eu queria continuar ficando com ele. E ele tinha falado, né, que gostava muito de mim, mas eu não tinha que ter feito isso. E que, porque eu tinha que mentir, eu tinha que desmentir a história. E aí eu comecei a desmentir a história, não. Certo dia a gente lá no treino do basquete, né, acho que era uma semifinal, se eu não me engano, simplesmente aconteceu uma confusão. Duas meninas começaram a se pegar, entendeu? A se pegar mesmo, na porrada, nos murros, no soco. E aí quando eu fui ver, era minha amiga e a namorada dele. Aí eu fiquei morrendo de medo, né? Eu falei assim, pronto, meu Deus do céu, depois essa sapatão vai me pegar. Ela era meio sapatona mesmo, gente. Ela nunca se assumiu, essa menina, mas ela era meio sapatona, machudona. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, a próxima sou eu, né? Porque essa história, esse boato rolou comigo. Só que o engraçado é que ele comeu as 6 bichas, ele ficou com as 6 bichas, entendeu? Mas na minha vez, porque eu nunca tenho sorte. Tipo assim, o cara, ele pode ficar com todos os gays do mundo. Na minha vez, ele vai querer me matar. Por incrível que pareça, gente. Eu tenho uma história mais lá na frente que eu vou contar pra vocês, que eu realmente tive um relacionamento abusivo com um cara que, tipo assim, o irmão dele era. Era o irmão dele gostava de uma trans, uma travesti, e ele me escondia no sigilo da família. Depois eu fui descobrir que ele era preconceituoso com o irmão dele. Ele era homofóbico, acredita? Transfóbico. E como pode? E gostava de mim, tinha uma relação comigo. Que loucura. Mas aí eu sei que depois dessa confusão, das duas meninas, dessa briga na semifinal do campeonato, elas ficaram de fora da final, entendeu? E aí o que acontece? O que acontece? Quem viajou com o time masculino, porque na época eu era gay, né? Afeminada, mas era gay, menino, jogava. Né? Mesmo sendo suplente, reserva, eu jogava. A gente viajou os dois times masculino e um time feminino, mas elas duas não foram. Por quê? Porque elas brigaram, né? Elas foram suspensas, entendeu? Ai, gente, eu achei que ele tava muito chateado comigo, porque a gente foi a viagem toda sem se falar, sabe? Sem se olhar, sem tirar brincadeiras, entendeu? Só que quando foi à noite, no colégio que a gente ficou, porque a gente se hospedava em colégios, em escolas, em salas, sabe? Quando tinha torneio assim, não era em hotel, em pousada. Vai lá, tá? Tenho que agradecer se hoje em dia tu fica em pousada, porque na época a gente ficava em escolas. E aí, quando foi à noite, eu fui tomar o meu banho no banheiro da escola, no banheiro masculino. E ele entrou atrás de mim. Aí, quando eu fui entrando na cabine, né? Ele entrou na mesma cabine que eu, fechou a porta e começou a me pegar, me agarrar, me beijar. E eu fiquei apavorada. Porque hoje em dia eu não tenho mais essa vergonha, né? Inclusive, eu trabalhei, fiz programa, então fiz muita coisa que, tipo assim, não tem por que ter vergonha, mas naquela época, gente, eu era muito tímida, eu não queria fazer nada errado, eu sempre fui muito perfeitinha, porque eu sou virginiana, né? Então eu sou autocrítica. A sua opinião pra mim não importa. Mas se eu achar que eu fiz algo errado, que eu sou culpada, que, meu Deus do céu, meu mundo acaba. A minha mente, eu sou a minha própria inimiga. O resto, porque eu não gosto dela, entendeu? Foda. Vocês já sabem. Não tô nem aí. Mas naquela época eu era muito tímida, eu morria de vergonha de qualquer coisa. Aí eu sei que ele parou, entendeu? Tipo, me agarraram no banheiro. Esperou eu voltar pro quarto. Na hora que a gente foi dormir, né? Na hora que a gente foi dormir, aí ele foi pra outra sala que eu tava, entendeu? Ficou lá do meu lado, fazendo carinho. E aí todo mundo já sabe, né? Existia ali um complô, sabe, entre a gente que era os gays ali do time e os meninos, entendeu? Então, tinha coisa que acontecia ali que a gente realmente não comentava, era só entre a gente, que ninguém nunca ficou sabendo, e nem nunca vai ficar sabendo, porque algumas coisas que passaram a gente tem que deixar pra trás, entendeu? Mas foi maravilhoso. E o final de semana, os 2 dias nesse final de semana que a gente ficou, os 2 dias ele dormiu comigo. Eu me senti assim, um troféu. Porque ele já tinha comido todas as bichas, né? E aí eu acho que a bicha que ele ficou mais tempo, assim, né? O gay que ele ficou mais tempo se relacionando foi comigo, de fato. Inclusive, até hoje esse menino é louco, pô. Mas, gente, isso era muito comum, entendeu? Muito comum. Das gays se pegar com os bofe, fazer a putaria. Nossa, vocês não têm noção. Nossa, ai, Mona, quando eu vejo assim, as pessoas defendendo macho, eu morro de rir. Porque a gente sabe, quanto mais macho, quanto mais preconceituoso, quanto mais homofóbico, quanto mais transfóbico, mais eles querem a gente. E isso aí que eles demonstram, isso que os homens fazem,
É só pra, tipo assim, cortina de fumaça, entendeu? É só passando pano. Mas é isso. Quanto mais não gosta, mais quer, entendeu? Freud já explicava isso. A projeção, né? Quando a gente projeta um ódio, uma insegurança, alguma coisa existe ali. Nem odeia ninguém de graça, entendeu? Prestem atenção.